tarde a todos. Meu nome é Francisco, sou estudante do Prof. Sócio da UFPR e fiquei responsável por apresentar um texto do Sebastião Velasquez Cruz intitulado Elementos da Reflexão sobre o tema da direita e esquerda a partir do Brasil no momento atual. Esse artigo ele está presente num livro que tem por nome Direita Volver, o retorno da direita brasileira e o ciclo político brasileiro. Então esse livro ele vai fazer uma análise do crescimento desses movimentos de direita na política brasileira a partir do ano de 2015 e vai apontar uma série de fatores que estavam presentes neste movimento de direita, tais como o movimento antipetismo, a guerra ao comunismo, o repúdio à obra de Paulo Freire e uma aposta na polarização e no extremismo político. O autor é o Sebastião Velasquez Cruz. Então, de acordo com o seu currículo Lattes, ele concluiu seu doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, entre 1978 e 1984. Em 1976, ele concluiu seu mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e em 1971 ele teria concluído a sua graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Então, o seu texto, o seu artigo, ele vai fazer uma análise do conceito de direita e esquerda, principalmente na política brasileira, mas para poder entender o que aconteceu, ele vai fazer um panorama histórico e depois vai apresentar uma série de pensadores que problematizaram sobre os temas da direita e da esquerda. Então, na página 13, ele coloca lá que a direita ela sai das sombras, tá? Como que ele define isso? Aconteceu finalmente. A direita no Brasil mostrou a sua cara e o fez ruidosamente, mal contida em seu entusiasmo, vencidas as barreiras que a inibiram por tanto tempo, condenando-o a uma existência sombria, discreta e envergonhada. Mas qual seria a origem desses termos, direita e esquerda? Então aqui a gente vai fazer uma pausa na política brasileira e vai tentar entender qual que é o contexto. Então, segundo Marcel Gauchet, os termos direita e esquerda eles vão surgir de uma necessidade específica dentro de um determinado contexto e são tomadas como significados fortes que poderiam ser positivos ou negativos e, com o passar do tempo, eles vão se tornar marcas identitárias. Analisando aqui a nossa linha do tempo, dentro desse contexto histórico, tá? Em 1789, durante a Assembleia Constituinte Francesa, para facilitar a contagem dos votos, as pessoas que eram favoráveis a uma determinada causa se posicionavam à direita do presidente da casa. E os que eram contra essa causa, eles se posicionariam à esquerda, porque assim facilitaria o processo de contagem desses votos, tá? Então essa distinção entre direita e esquerda, ela em princípio, ela é algo geográfico dentro de um espaço físico, um recinto muito limitado e que servia apenas como um facilitador na contagem desses votos. Só que a gente tinha ali algumas coisas que começam a aparecer e que posteriormente vão se tornar marcas, digamos assim, desses dois posicionamentos, direita e esquerda. Então, na página 16, o Velasquez ele vai apresentar um relato de uma pessoa que teria participado dessa assembleia e que nos conta da seguinte forma: começamos a nos conhecer uns aos outros. Os leais ao rei e à religião tomaram a posição à direita da presidência, a fim de evitar gritos, blasfêmias e incidências que ocorriam às soltas no campo oposto. Então começa a haver um tipo de aproximação
que estava relacionado a algo identitário. As pessoas começavam a se aproximar daquilo que elas se identificavam. Na página 17 nós temos um outro relato. A fama da direita não costuma ser muito boa, e a atitude mais frequente dos direitistas é tentar evitá-la. Então aqui a gente começa a ter, apesar de ser só uma divisão, digamos assim, simbólica para poder facilitar a contagem dos votos, as pessoas que se posicionavam favoráveis ao rei e à religião tendiam a se posicionar ao lado direito, e os que eram contra se posicionavam ao lado esquerdo. Em 1846 até 1848 vai ocorrer uma guerra entre o México e os Estados Unidos por disputa de território. O México ele tem uma participação significativa dentro desse contexto, porque ele vai antevir alguns conflitos que vão ocorrer não só na América Latina, mas em diversas regiões que foram colonizadas. Em 1848, o termo esquerda e direita ele passa a ser incorporado dentro do vocabulário político das massas. Em 1905, durante a Guerra Civil Espanhola, já seria possível ter algumas percepções, alguns indícios de conceitos nazistas e fascistas, que depois vão eclodir na Alemanha e na Itália, respectivamente. Em 1910, a Revolução Mexicana antecipa fenômenos que ocorrem por toda a América Latina posteriormente. Em 1911, Emílio Zapata e o movimento camponês aderem à Revolução Mexicana, motivados pela questão da terra. Esse relato ele pode ser encontrado lá na página 31 do artigo. Em 1915, Carranza assina a Lei da Reforma Agrária Mexicana, e em 1917 o México estabelece uma das mais avançadas constituições do mundo para aquele período. Então o México novamente ele vai ser um exemplo para os povos latinos e para as colônias que durante o período colonial ali elas vão se rebelar a partir de movimentos inspirados ali nos movimentos como o do México. Em 1917, a vitória dos bolcheviques e do programa nacionalista na Revolução Russa. Em 1920, vai ocorrer um acirramento da disputa política na França. Então você passa a ter ali dois extremos: o Partido Comunista Francês e as constelações protofascistas, das quais as principais seriam duas: Action Française, de Charles Marot, e Croix de Feu, do Coronel Larroque. Tá. O Partido Comunista Francês ele tenta evitar a polarização ao definir-se como uma face complementar da direita. Atrás de duas máscaras só pode haver um rosto. Então o Partido Comunista Francês ele tenta ser ali um ponto de vista oposto dentro de uma mesma estrutura, digamos assim. Seriam dois polos de uma mesma moeda, os dois pertencentes, os movimentos de direita e esquerda, eles seriam pertencentes a uma única realidade, que seria a francesa, e na verdade seriam formas diferentes de perceber esse mundo. Essa tentativa do Partido Comunista Francês buscava que os trabalhadores não se unissem aos blocos nacionalistas, quer sejam de esquerda ou de direita. Ele tentou manter o país ali o mais unificado possível, demonstrando essa concepção de que direita e esquerda eram apenas pontos de vista diferentes. Em 1920 também ocorre o segundo Congresso Internacional Comunista e o primeiro Congresso dos Povos do Leste. Em 1927 ocorre a Conferência da Liga Anti-Imperialista, e aqui o México ele vai ter grande participação, e é onde começam a pipocar diversos movimentos anti-imperialistas pelo mundo.
Em 1936, a chegada do Partido Comunista Francês ao governo e a comemoração do 13º aniversário do governo fascista italiano. Além disso, a gente tinha o nazismo que já dominava completamente a Alemanha. Esse relato está lá na página 22 e 23. Em 1936, nós temos a intervenção da Alemanha e da Itália no conflito espanhol. Em 1939, diversos governos capitalistas falam em favor da democracia. Em 1939, também no México, Cárdenas afirma que o governo mexicano detém o controle político da nação e por isso ela encontra-se em paz. O governo e a classe popular são solidários. A partir de 1950, nós temos o ápice do movimento anticolonialista. Os Estados Unidos consolidam-se como primazia econômica no continente norte-americano e triunfam sobre a política externa da Argentina. Em 1968, a vitória do Nixon na eleição presidencial americana vai ser um divisor de águas aí dentro desse período. Em 1970 é implantado o programa de reforma defendido pela Nova Ordem Econômica Internacional. Ainda em 1970, esquerda e direita demarcam dois campos diferentes e opostos dentro do debate político interno de cada país e em escala internacional. Então começam a ocorrer diversas, digamos assim, aglutinações por ideologia. A esquerda e a direita começam a ficar bem demarcadas em cada país e no mundo. Em 1980, o Reagan vence a eleição presidencial nos Estados Unidos e passa a operar a síntese entre elementos contraditórios. Ainda em 80, a América Latina sofre uma influência direta da ação política do Reagan. Nos anos 90, o que a gente tinha aí, de acordo com Velasquez na página 44? O Brasil, o Collor implementa uma série de ajustes estruturais. Na Alemanha nós temos a queda do Muro de Berlim. A América Latina, temos diversos países implementando reformas liberais. E em 1994, no México, ocorre uma crise financeira muito grave. Em 1997 e 98 nós temos a crise financeira asiática. E em 1998, o Brasil vai começar a sofrer os impactos dessa crise econômica mexicana e asiática. Em 1998, na Venezuela, a vitória de Hugo Chávez na eleição presidencial e o crescimento da esquerda em todo o continente latino-americano. Então, após um longo período de governos de direita, a esquerda começa a ganhar voz. Como que essa linha do tempo nos ajuda a debater a questão da esquerda e direita no contexto brasileiro? Ela possibilita que nós façamos uma reconstrução histórica desde a sua origem até os principais fatores que contribuíram para essa divisão dentro do nosso país: esquerda e direita. O despertar da direita, o acordar, o sair da sombra. Então, de acordo com Velasquez, lá na página 13, ele foi algo bem característico: o soar das panelas nas varandas gourmet. Então, pessoas de condições financeiras muito elevadas manifestavam-se durante os discursos batendo panelas em suas varandas. Começou-se também uma onda de passeatas, desfiles públicos, utilizando cores da bandeira, o verde e amarelo, mas principalmente as camisetas da CBF, da Seleção Brasileira de Futebol. Durante todos esses movimentos, a presença da família era enfatizada. Buscavam demonstrar a ideia de um cidadão de bem.
enquanto pessoas contrárias eram atacadas a esmo, sem nenhuma justificativa, apenas por estarem presentes no movimento e demonstrarem ali a sua opinião contrária. Na página 14, o Velázquez ele vai apresentar o modo como a direita é comumente definida. Então coloca-se lá que eles eram nostálgicos do regime militar, defensores da redução da maioridade penal, defendiam uma ação ostensiva da polícia, intolerância política e religiosa eram as suas marcas. Além disso, eles seriam defensores das soluções de mercado para todos os problemas e áreas públicas de um país, eram críticos de programas assistenciais como Bolsa Família, são defensores radicais da austeridade fiscal, dos juros altos e da internacionalização da economia, e eram inconformados com o sistema democrático e defensores de uma subordinação da política brasileira aos Estados Unidos. Quando Velázquez fala aqui dessa relação, dessa crítica à democracia, ela está diretamente associada à reeleição da Dilma, no qual os cidadãos de bem que votaram no Aécio Neves na eleição presidencial não aceitaram o fato da Dilma ter vencido essa eleição. Ainda segundo o Velázquez, os principais representantes da direita brasileira seriam Bolsonaro, que em 2015 ainda era um deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, o Silas Malafaia, que é um pastor pentecostal e líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Armínio Fraga, que é economista e ex-presidente do Banco Central do Brasil, William José Vac, jornalista, Demérito Magnoli, jornalista doutor em geografia e sociólogo, e o jornalista Reinaldo Azevedo. Na página 15, nós temos lá então definido da seguinte forma: os termos direita e esquerda denotam apenas as coordenadas opostas de uma escala espacial. E aí nós podemos entrar nas diferentes concepções de direita e esquerda. Então, para começar aqui, vou apresentar um pouquinho do Edward L. Gibson, que é o autor de um importante trabalho sobre os partidos conservadores na Argentina, e na página 18, o Velázquez vai colocar lá que ele propõe que os partidos conservadores sejam definidos pela natureza de suas relações com a sociedade, mais especificamente pela composição sociológica do núcleo e de suas respectivas bases eleitorais. O conceito-chave dele seria o core constituense. A relação entre a direita e a esquerda não pode ser analisada sem o seu par oposto. Na sequência, nós temos o Norberto Bobbio, que no livro de nome Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política, ele vai fazer a defesa de que o que diferencia a esquerda da direita é o juízo diverso, positivo ou negativo, sobre o ideal de igualdade. Então, dentro desse texto, ele vai fazer uma comparação entre o pensamento de Rousseau e de Nietzsche no que diz respeito à igualdade, que constaria na página 107 desse livro. A antítese não poderia ser mais radical em nome da igualdade natural. O igualitário condena a desigualdade social em nome da desigualdade natural. O inigualitário condena a igualdade social. O Bobbio ele foi muito criticado por tomar a esquerda como defensora da igualdade e a direita como um grupo que valorizasse essa inigualdade. Outro pensador importante aí na visão do Velázquez seria Steven Lux, que vai criticar o nominalismo estrutural, direita e esquerda. Para o Lux, as definições precisavam ser baseadas em princípios mutuamente exclusivos, correspondentes a moralidades políticas e visões de mundos opostas.
Na página 20, nós teríamos ali como alternativa o fato, página 21, como alternativa o fato de que é melhor respeitar tanto quanto possível a variedade de movimentos, partidos, pensadores de esquerda e direita, presumindo ao mesmo tempo que eles são unidos respectivamente por algo mais do que palavras, origens comuns, histórias entrelaçadas e identidades comuns, ainda que contestadas, tradições distintas e identificáveis. Por fim, ele vai apresentar um pouquinho do capítulo Lever la modernité politique, de Gilles Béguet e Jacques Prévost, que consta no livro Histoire de droite politique. Uma cultura política organizada em torno de 3 pulsões principais: o gosto da violência verbal e física, o poder da recusa como lugar conferido aos antiparlamentarismo, antiliberalismo, anticapitalismo, antissemitismo, etc. O desejo de escapar à competição de direita e esquerda e lançar pontes entre os contestados de todas as origens. Por fim, na conclusão do artigo, o Velázquez ele vai apresentar a seguinte definição: não preciso me estender aqui sobre o quanto está em jogo neste embate, direi apenas para concluir que eles põem em confronto os dois campos, direita e esquerda, num conflito de muitas dimensões, onde se combinam questões velhas e novas, e que a direita, ora com a iniciativa, exibe hoje um radicalismo ausente em passado recente, quando esteve à frente de governos civis, depois de um longo período de mando ditatorial. Essa figura aqui, então, ela nos ajuda a pensar o quanto é difícil definir os conceitos de esquerda e direita. Você tem movimentos radicais em ambas as extremidades, um movimento central que concilia ali as ideias de esquerda e direita dentro de um mesmo pensamento, e os movimentos de centro-esquerda e centro-direita, que são radicais, seriam ali os elementos principais, mas que têm uma certa influência do seu oposto. Então, acho que seria isso a minha apresentação. Muito obrigado a todos e até mais.